Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Júnior. Quero convidar a criançada até 12 anos para seguir o tio Danny ali. Por favor, você pode sair do seu lugar, fica bem à vontade. Vocês terão a programação especial para vocês ali embaixo, feita com muita dedicação. Obrigado, Felipe, pelo café. Tá tudo bem com você hoje? Tudo tranquilo? Tudo bem? Queria que você pudesse mais uma vez ser encorajado. Quantas crianças saem? Isso. Queria que você pudesse ser encorajado hoje. Eu sei que um feriado bem bom, né? Fui tentado a viajar, mas o meu bolso não permitiu. E também nós tínhamos compromissos aqui e a gente decidiu ficar, porque entendemos que também haverão outras oportunidades. Mas tem muita galera que está viajando e eu sei que tem uma galera também assistindo a gente pela internet. Quero dizer para você que Deus também te ama, que você possa aproveitar bastante onde você está. Fica sempre o convite para você estar aqui conosco. Presente é bem melhor, de forma presencial. Deus confirmando. Então que você possa no próximo sábado estar conosco aqui. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Já deixa ela aberta em Efésios. Já vou trazer o texto para você. Eu não sei quantos já participaram, mas eu creio que muitos já participaram aqui de festa de casamento, né? Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de participar do casamento de um casal maravilhoso aqui, o Igor. Ele já está aqui conosco, já tem um tempo. É um guri muito especial, encontrou uma menina muito especial no nosso meio. Hoje eles puderam testemunhar publicamente aí a união dos dois. Foi lindo, maravilhoso. Já aproveitando, semana que vem estaremos realizando o nosso primeiro casamento na festa de Levi. O negócio é profético, gente. Vamos lá. Então assim, semana que vem é o primeiro casamento. E eu queria dizer que todos estão convidados para a cerimônia. Nós estaremos abrindo as portas mesmo. Será uma festa de Levi um pouco mais, um pouco diferente, né? Será um casamento do Carlos e da Eusina. E a gente quer, juntamente com os noivos, participar desse momento. Então todos estão convidados. E no final também, né, como qualquer casamento, tem a festa, tem comida e o nosso boteco estará funcionando normalmente. Então não perca, semana que vem será uma ministração por meio de um casamento, testemunho dos dois. A gente vai sair daqui edificado pela palavra de Deus. Mas inspirado por tudo isso, nós tivemos um casamento hoje pela manhã, semana que vem teremos um casamento, o primeiro casamento aqui da festa de Levi. E o tema sugerido para hoje é esse aí, prepare-se para o grande dia. Porque casamento tem tudo a ver com o reino de Deus. Tudo a ver com o reino de Deus. Isso. Tem que ter esperança. Casamento também dá esperança. Não sei se você já participou de algum casamento. Se você não participou de nenhum casamento até hoje, venha semana que vem, você vai participar de um casamento muito lindo. Você vai poder celebrar junto, bater palma, assoviar. Vai ser uma bênção o negócio aqui semana que vem. Mas eu já tive o privilégio de participar de alguns casamentos ao longo da jornada, quer seja como convidado, ou realizando, ou até mesmo cantando, momentos inesquecíveis. E é claro, o mais inesquecível de todos foi o meu casamento. Foi um dia muito marcante para mim. Foi algo que Deus fez de uma forma muito linda. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas por acaso você já teve o privilégio de participar de um casamento e dizer o seguinte: esse casamento foi o casamento mais lindo que eu já vi? Quem já participou de um casamento assim, levanta a mão. Quem sabe semana que vem não será o casamento mais lindo que você já viu. Eu já participei. A propósito, existe algo mais elegante do que um noivo e uma noiva bem vestidos? A gente sabe que não são as vestimentas que promovem
um grande casamento, mas o coração dos noivos, a disposição do coração de estar conectado com Deus, porque a vestimenta se arruma, a festa se organiza, o bolo alguém vai fazer, as lembrancinhas alguém vai fazer, o salão alguém vai emprestar, porque faz parte também do reino de Deus. Mas tenta visualizar comigo um casamento. Eu fecho os olhos e eu lembro do meu casamento. Foi lá na Silva Jardim, as velas iluminando aquele salão, um salão meio na penumbra como esse aqui, mas iluminado por velas, por luzes intencionalmente colocadas, estrategicamente, para mexer com os corações. Os padrinhos, que são pessoas queridas, que você escolheu, entrando pela porta, te prestigiando com a presença deles, com o investimento que eles fizeram. As aias, né, as daminhas, os cavaleiros, não sei se é assim que vocês chamam aqui, mas os gurizinha entrando com um buquê. Hoje está muito moda entrar com placa, né? Até que enfim, ou alguma coisa parecida com relação a isso. Mas eu fico imaginando essa cena, tudo sendo montado, tudo foi montado especialmente para aquele momento. Eu lembro do meu casamento, eu lembro de alguns casamentos que eu participei, porque muitos dos casamentos eu fiz parte da história, então eu chego a me arrepiar pelo milagre que Deus realizou na vida de muita gente aqui. Grandes milagres, eu me incluo dentro desse processo. Agora, dentro de uma cerimônia, estou tentando descrever uma cerimônia, eu imagino que semana que vem será mais ou menos igual. Nada se compara com aquele grande momento que a noiva aparece no fundo do salão, ou do lado do salão, dependendo do lugar que você estiver, com o braço entrelaçado com o pai, ou com o avô, ou com o irmão mais velho, mas uma pessoa muito querida que representa demais para ela, e ela vindo com aqueles passos bem belos. Toda noiva é linda. Eu acho que nenhuma noiva consegue não ser linda nesse momento. E parece um anjo entrando. Não sei se você consegue visualizar isso. Eu olhava para minha esposa e parecia que saía uma áurea dela assim, né? Eu falei assim, gente, será que é minha mesmo? E é um momento muito especial que mexe com a gente, mexe com o nosso coração. E eu me lembro da pergunta que pairava minha mente naquele momento antes de eu me casar. Será que aquela imagem que eu estava visualizando era real? E os meus sentidos começaram a se desestabilizar. Eu me lembro disso. Fiquei muito nervoso. Eu fiquei esperando ali na frente 5 minutos. Pareciam eternos. E aí os mais próximos, os mais sacanas, estavam bem perto da gente, começavam a brincar comigo, assim, eu estou bem esperando. E aí começam a falar, será que vem mesmo? Será que não foi embora? Aquelas piadinhas sem graça, né, que deixam o noivo mais nervoso. Mas em nenhum momento eu me abalei com isso, óbvio. Só que eu comecei a ficar suando frio, fiquei nervoso, comecei a ficar diferente, toda aquela hombridade, toda aquela masculinidade, né? Eu sou o marido, eu vou sustentar a família, o cara estufa o peito. Naquele momento ele começa a se abalar, começa a ficar na expectativa, que hora que vai entrar? Um homem que é forte por natureza, é decidido, o homem que tem essa segurança natural, mas que nesse momento enfraquece as pernas, começa a suar frio, me belisca para ver se eu estou sonhando. É o momento que a noiva entra. Ela entrou. E ela está desfilando no meio do auditório, do salão. E quando ela vê essa noiva, quando ele vê essa noiva, os sentidos começam a ficar mais confusos ainda. Você que era aquele homem seguro, firme, e que já estava sentindo uma certa instabilidade no coração, a casa cai. O coração palpita freneticamente. Você não sabe aonde põe a mão, se põe a mão no bolso, se põe a mão para trás, se coça, não sabe se olha para o lado, se sorri, se não sorri. Você fica confuso.
As coisas começam a ficar na sua mente, assim, você fica desestabilizado, porque esse foi o meu sentimento, gente. Talvez você no seu casamento, você foi um cara muito sensato, não tem problema nenhum. Eu perdi totalmente as estribeiras. Eu fiquei abaladíssimo. E aquele era o momento que eu tanto sonhava e eu tanto esperava. Era algo que eu colocava diante de Deus e eu chorava todos os dias. Deus, eu quero uma esposa. Será que o Senhor pode me dar uma esposa? Eu só quero uma. Tanta gente tem um monte aí por esse mundo afora, tantas culturas diferentes, até no Brasil. Eu só quero uma. E o momento estava chegando, o sonho estava sendo realizado, uma noiva, em toda a sua belezura, formosura, maravilhosa, estava entrando no salão para ser entregue para mim. Eu não sei se você conseguiu visualizar um casamento, mas eu quero dizer que é da mesma forma que Paulo descreve a igreja aos olhos de Deus. É desse jeito. Você não consegue imaginar, você não consegue mensurar. E aí o texto vai dizer o seguinte, não é ainda o texto que a gente vai ler, eu vou ler o versículo, a gente vai tratar os versículos seguintes, mas também esse. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a noiva de Jesus, que Ele escolheu para si e que Ele vai receber. E a palavra de Deus, ela vai te fazendo essas analogias por várias vezes. Assim como Cristo deu sua vida e morreu pela igreja, nós, como homens, precisamos dar a nossa vida pelas nossas esposas ao ponto de morrer por elas. É o mesmo processo. Existe uma beleza grandiosa no casamento? Claro que existe, mas também existe uma responsabilidade muito grande. Algumas pessoas casam, mas não mensuram a responsabilidade e casam para satisfazer os próprios desejos, sendo que o padrão é esse aqui. O padrão tem que ser Cristo. E se você não consegue visualizar isso em Cristo, procure alguém que busca o padrão de Cristo e imite-o. Faça como Ele. Mas esse é o padrão. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pela sua noiva. Jesus morreu por mim e por você. Esse é o tamanho amor do nosso Deus. E esta passagem, ela antecipa o dia em que o noivo verá a sua noiva em toda a sua beleza, em toda a sua formosura. É quando Cristo receberá a igreja dele. Esse dia está marcado na agenda de Deus. Ninguém sabe quando vai ser, mas esse dia vai acontecer. O momento onde a noiva vai chegar e o noivo vai ficar esperando. Não sei se Jesus vai ficar com as pernas bambas. Eu não sei se ele vai começar a salivar ou vai secar a garganta. Mas eu sei que será um dia majestoso. É o encontro da noiva com o noivo. E Deus compara a beleza da igreja como a de uma noiva linda. É dessa forma que ele descreve a sua igreja, descreve cada um de nós. E é aqui que começa o padrão da nossa vida. O nosso padrão é Cristo. Não é alto demais. Ele é o único padrão que devemos seguir. E a partir dele, os sonhos, as expectativas podem ser colocadas lá em cima. Lá em cima. Não precisa ficar medindo palavras, não precisa ficar podando sonhos, não precisa ficar dando passos para trás. Não, se você se colocou nas mãos de Deus, ouse a sonhar. Porque é desse jeito que vai acontecer no grande dia. O encontro da igreja com Cristo. Bom, enquanto esse grande dia não chega, ele ainda não chegou, e você pode ter certeza disso, porque eu ainda estou aqui.
Mas quando esse grande dia chegar, será maravilhoso. E enquanto isso não acontece, Paulo ele vai nos dizer como nós devemos ser, ou como deve ser o nosso comportamento como noiva de Cristo nesse tempo, nessa preparação. E aí eu quero ler o texto com você, Efésios 5, de 15 a 21. Você pode abrir, por favor? Se você não tem, ou enfim, quiser ler a sua própria versão, mas o texto está aqui, olha só. Versículo 15. Portanto, a gente acabou de ler, a gente leu um texto que vem depois, do 25 ao 27, agora a gente está voltando um pouco e vai ler os textos anteriores, de 15 a 21. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem atender o Senhor, aquilo que Ele quer que você faça. Não se embriaguem com o vinho, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Animem uns aos outros, com salmos, com hinos, com canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sujeitem-se uns aos outros, pelo respeito que têm pelo noivo. Podemos orar? Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem conduzido com o teu Espírito, Deus, a nossa vida, tem nos dado discernimento, tem nos dado alegria, tem nos dado livramento, tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Que nesse momento possamos, sim, Deus, ter como intenção maior captar a sua voz, os teus mistérios, que o teu Santo Espírito ganhe a nossa atenção nesse momento e que possamos sair daqui, Deus, inspirados, encorajados a viver o mais do Senhor, a viver, Deus, aquilo que talvez até hoje não tenhamos vivido isso ainda. Deus, a gente quer que o Senhor, por meio do teu Espírito, ministre no nosso coração, mexa o que precisar mexer, alargue a nossa vida. Deus, agite o nosso espírito e nos promova nesta noite, Deus. Nos promova, Deus, como filhos amados, caso ainda hajam corações que não se sintam dessa maneira. Nós te amamos e consagramos esse tempo ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, a partir desse texto, quais são as dicas de comportamento que Paulo deixa para a noiva de Cristo, para a igreja de Jesus? Primeiro, olha só, seja intencional. E aqui é um texto que a gente começou pelo fim, e agora a gente está voltando porque a gente precisa entender o fim. E o fim ainda não chegou. E Paulo vai ser bem claro, seja intencional aqui. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Todas. Tudo que Deus fez, Ele fez com uma intenção. Tudo que Deus faz, Ele faz com uma intenção. E você não fica de fora disso. Deus fez você, você existe por um motivo específico e para um propósito. Isso precisa ficar muito claro na sua mente. Porém, a opção de viver intencionalmente o propósito de Deus continua sendo sua, continua sendo minha. E Paulo ele vai deixar muito claro nesse texto, prestem atenção, sejam intencionais, sejam como sábios, aproveitem bem todas as oportunidades. Não venham para essa vida desligados, despreocupados, de qualquer maneira, mas sejam intencionais. Sejam intencionais.
E ele está encorajando a cada um de nós, a igreja de Cristo, a escolher, a saber escolher. Escolher o que você quer ser, escolher quem você quer ser. Porque sempre existirão duas opções. Existirão o plano de Deus para você seguir e os teus planos. E Paulo nos encoraja a saber escolher. Como a gente consegue fazer isso? De que maneira nós podemos ser intencionais com a nossa vida? Como é que nós podemos ser assertivos, aproveitar bem as oportunidades, como sábios, com sabedoria? Eu quero dizer para você que Deus dá sinais de como Ele quer que você viva. Ele fala. Ele dá muitos sinais daquilo que Ele quer de nós. E aí Ele fala por meio da sua palavra. Para isso você precisa ler. Mas Ele fala por meio do seu Espírito. E aí é o Espírito que se agita em você. É Ele que te convence. É Ele que traz a luz. Mas Ele também fala por meio do seu jeito de ser. Deus te fez de um jeito. Eu não sei se você aceita o jeito que você é. Mas Deus te fez de um jeito. E Ele fala por meio do seu jeito, Ele fala por meio das suas habilidades, Ele fala por meio dos seus dons, Ele fala por meio das suas paixões. Deus também fala por meio daquilo que queima o seu coração. Porque é você. Eu não sou você. Então Deus vai falar comigo da forma como Ele me criou. Em quantas vezes me deparo com pessoas que indiretamente ou inconscientemente não aceitam quem ela é. Porque Deus está falando algo, Deus está colocando ela em um determinado lugar, Deus está dando uma direção, ela tem o seu jeito, claro que precisa ser lapidado, todos nós precisamos, mas ela tem um DNA e ela mesma se incomoda com quem ela é. Queria estar em outra posição, queria estar em outro lugar, queria ser uma outra pessoa. E a vida, ela vai sendo vivida de misericórdia em misericórdia, sobrevivendo um dia, mais outro dia. Ele fala por meio daquilo que queima o seu coração. Por isso que o texto é enfático em suas palavras. Prestem atenção na sua maneira de viver. É na sua maneira de viver. É como você vive. E ele está dizendo, preste atenção, fique atento à sua própria vida, como Deus te desenhou, como Ele te fez, com todas as peculiaridades da sua vida, com todos os acertos, com todos os erros, com todos os traumas, com tudo. Preste atenção, para que você não perca tempo, para que você não culpe os outros, para que você não se machuque, para que você não desanime. Porque é frustrante você projetar algo de si em alguém. Cara, como eu gostaria de ser o Jonatas. Irmão, não vou ser nunca. E eu preciso me convencer disso, que Deus me fez como eu sou. E eu sou o Cláudio Lízias Balbino de Lima Júnior. Gostem vocês ou não. Mas eu preciso aceitar isso. Como Deus fez você? Qual é o contexto que você vive? Aonde que Ele te colocou? E Ele está dizendo, seja intencional aí. Ah, mas eu não tenho o que o outro tem. Você pode até perguntar para Deus o porquê. Mas o que Ele mais deseja de você é que você assuma quem você é, aquilo que você tem, no contexto que você vive, e viva os planos dEle. Seja intencional. Porque o texto vai dizer, vivam como os sábios, valorize a si mesmo, entenda o seu momento. Qual é o momento da sua vida? Faça uma autoanálise, seja intencional e a partir daí confie na soberania de Deus. Porque Deus continua sendo soberano nos momentos que você é bem-sucedido, nos momentos que você fracassa.
confie na soberania de Deus. E para mim é a mesma visão que hoje eu estou podendo ter como pai. Existem momentos que a minha filha quer algo de mim, eu não posso dar. Obviamente que ela esperneia, ela chora, ela grita, e ela vai para o quarto dela. Já faz isso. Mas eu não tenho nenhuma expectativa de que ela vá compreender o que está acontecendo. Mas uma coisa, ela vai viver dentro do nosso apartamento. Existe alguém que controla, que tem controle, que tem domínio sobre aquela situação. Sou eu. Não é porque ela não vai receber o que ela quer que a casa caiu, que acabou o mundo, que eu desandei. Não. Continua com ordem, continua com organizado, e eu continuo sabendo o que eu quero da minha família. E aí Deus vai te dizer, viva como os sábios, valorize tudo, vocês não são mais meninos. Olhe para Deus, e para a sua vida, e seja mais grato. Entenda esse momento, e se não é o momento ideal para você, confie na soberania de Deus. E o texto vai continuar, aproveitem bem todas as oportunidades. Diz para a pessoa que está ao seu lado, e aproveite bem todas as oportunidades. Aproveite bem todas as oportunidades. Todas. Não são apenas as oportunidades de hoje, nem apenas as de ontem, mas todas as oportunidades. Ou seja, algo vai acontecer, vai existir alguma coisa acontecendo no ambiente que você está, e Deus está falando contigo o seguinte: não fique parado, não fique acuado, não seja preguiçoso, dê um passo. Tem coisas acontecendo. Como o Leandrinho gosta de dizer, a vida em movimento, né? A vida está em movimento. Você precisa se movimentar. Não seja preguiçoso, não perca tempo olhando para o outro. A oportunidade é para você. É para você. Não perca tempo olhando para outros contextos, quer sejam profissionais, pessoais, de relacionamento, ministeriais. Nossa, como eu gostaria que o meu pastor fosse que nem o pastor Lucim. Pô, Lucim é gente fina, mas eu não quero ser que nem ele, não. Eu não quero, nem minha esposa quer. Continua sendo bênção. Eu sou eu. E Deus está forjando em mim, por meio dos relacionamentos. Não fique parado, fique atento às promessas de Deus para a sua vida. Qual foi a promessa que Deus te fez e que você lembra? Ou quais foram? Eu tenho. E está guardada aqui dentro do meu coração. E eu constantemente digo para Deus, Deus, estou esperando, porque o Senhor me deu. Eu não estou na expectativa, eu não quero as promessas do Eduardo para mim. Que Deus jorre sobre ele. E nós estamos vendo Deus fazendo e realizando as promessas sobre a vida do Eduardo, sobre a vida de muitos outros homens e mulheres aqui. Mas as minhas, elas são minhas. E intencionalmente eu quero buscá-las. Deus quer que você dê passos intencionais em sua vida. Deus quer que você seja você mesmo, mas do jeito dele. Não tenta ser outra pessoa, uma pessoa que você não nasceu para ser. Segunda dica de comportamento que a gente consegue encontrar nesse texto. Olha só. Tenha juízo. Esse cara aí foi trabalhar de capacete, de luva, de óculos, está bem, não é bobo. Está preparado. Tenha juízo. Quando eu me deparei com esse versículo, a gente vai ler daqui a pouco, eu me lembrei da minha... Na infância, já era um adolescente, na verdade já era um jovem. Eu tinha meus 18 anos. Nós tínhamos vindo para o Rio Grande do Sul, meus pais, minha mãe abriu mão do emprego dela no Rio. Na época ela era diretora de uma escola, meu pai era engenheiro de uma empresa. Eles abriram mão de tudo isso pelo chamado. Deus chamou meus pais para o ministério, então eles vieram para Torres,
para serem pastores em Torres, já estão lá há 20 anos, vão se aposentar lá pela graça de Deus. E, obviamente, que os filhos vêm junto. Meu irmão já tinha 19, eu tinha 17, a minha irmã tinha 13 e a outra tinha 1 aninho. E aí eu me lembro que eu vim para cá, porque do Rio, eu assisti a queima de fogos do ano novo, né? Lá na época, e assim, era um agito, o negócio pegando fogo, eu falei, cara, passou na rede nacional a queima de fogos de Torres, eu estou indo para lá. O negócio lá vai agitar, lá vai ser bom. Mano, eu cheguei em março, pensa, acabou o verão, foi o pior inverno dos últimos 10 anos. Para uma pessoa que era estrangeira, eu me considerava, né? Normalmente quem vem de algum lugar para o Rio Grande do Sul se sente um estrangeiro, literalmente um estrangeiro. Eu apavorado, falei, não quero viver isso aqui, quero voltar para o Rio, agito, amigos, quero viver minha vida lá. Então, o primeiro ano, ou os primeiros meses, eu ficava 6 meses aqui e viajava para o Rio, tirar férias de 1 mês, voltava, ficava mais 6 meses, viajava, ficava mais 1 mês lá. Então, eu não desfiz as minhas malas. Eu não queria me fixar um emprego, eu também não queria estudar, porque não era aqui que eu ia ficar. E aí teve uma vez que meu pai falou assim, Júnior, agora deu. Não vou deixar mais você ir, porque primeiro, eu não concordo com isso, e segundo, eu não tenho grana para te bancar. Aí eu falei, tá, então se eu conseguir dinheiro, posso ir? Aí ele falou, tudo bem, se você conseguir dinheiro. Aí eu arrumei um emprego, trabalhei 8 meses nesse emprego, juntei dinheiro, pedi demissão, comprei uma passagem, fui para o Rio. E aí eu fui para ficar. Eu falei para meus pais, estou indo para ficar. E aí meu pai deixou bem claro, você já é de maior, você pode fazer isso, não tem problema, mas eu não concordo. Eu vou estar orando por você e a casa vai estar sempre aberta para você voltar. Mas vai, Deus te abençoe. Peguei minhas coisas, fui, fiz toda uma viagem, comprei a passagem de ônibus, 24 horas de viagem, aí tu faz aquela farofada para você ir comendo, né? Porque eu não tinha dinheiro para comer no caminho. Aí eu me lembro que eu cheguei na rodoviária eufórico, estou no Rio de Janeiro, rodoviária do Rio, cara, é terrível. Não vão para a rodoviária do Rio, é horrível, não apareçam lá. E eu estava lá feliz, e aí eu, cego, estou no Rio, com a minha mala para pegar um ônibus para ir para Xerém. Olha o que eu troquei, né, mano? Queria trocar o Sul por Xerém. Lá é legal também. E aí quando eu cheguei, um camarada esperto, mano. E aí eu penso nisso, me dá uma raiva muito grande. Porque um carioca esperto. E aí, meu irmão, tudo bom? Tá indo para onde? Eu tô indo para Xerém. Pô, Xerém, terra boa, cara. Eu conheço lá, Caseca Pagodinho. Vamos lá que eu te levo. Eu falei, tá, mas como é que você vai? Não, de táxi, fica bem baratinho, R$2 por quilômetro. Vamos, entra. E eu aqui, né? Pô, que legal, o cara me recebeu. Entrei no carro, no táxi. Aí quando eu tô saí da rodoviária, Novo Rio, e comecei a ir para Xerém, eu comecei a ver o velocímetro. E, assim, em menos de 10 minutos eu andei 15 quilômetros, faltava ainda mais 1 hora de viagem. E aí eu comecei a contabilizar, eu falei, gente, R$2 por quilômetro, vai meu dinheiro todo, o dinheiro que eu tinha economizado. E eram 2 caras, e aí no meio do caminho o cara falou assim, vou ter que botar a bandeira 2, porque Xerém é muito longe. O cara começou a mudar. Mano, já estou dentro do táxi, aí eu falei, eu quero é só chegar. Isso daqui a pouco o cara me mata e me desova aqui no meio do caminho e pronto, né? E aí eu, dentro do ônibus, dentro do carro, assim, esse cara conversando, aí chegava no pedágio, irmão, tem dinheiro aí para pagar o pedágio para nós? E eu tirando dinheiro do bolso para pagar pedágio. Mano, humilhação. E eu só estou ouvindo aqui o meu pai ecoando na minha cabeça, eu não te aconselho a ir. Eu não te aconselho a ir, mas que Deus te proteja. Falei, Deus, a primeira parte eu já desobedeci, agora me resta a segunda, me proteja. Preciso da tua proteção. O cara me levou até o portão da minha tia. Eu ia ficar na casa dos meus primos, e aí chegando lá, o cara falou assim, eu falei, quanto é que deu? Tranquilo, R$350. Eu falei, irmão, mais caro do que o Rio Grande do Sul para o Rio. Paguei a táxi. Aí ele, não, barbada. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Não tinha dinheiro, eu tinha 300 pila no bolso para viver um mês inteiro.
E aí eu subi, chamei meu primo, cara, tem 50 pila aí. Ele me deu. Beleza. Só que eu fiquei com vergonha. Um cara sem juízo também, ele é mentiroso. Porque meu primo, o que aconteceu, cara? Tu quer 50 reais? Não, fui assaltado. E no meu coração eu tinha bolado essa mentira. De fato, eu tinha sido assaltado, né? O taxista me assaltou mesmo. Pra tu ver como esse negócio é sinistro mesmo. E eu aqui, né? Não, eu fui assaltado. Aí eu falei, fui assaltado. Cara, Juninho, que azarento você é, já vem pro Rio e, beleza. E aí primeiro dia, o pessoal disse, vamos sair ali, vamos comer um X tudo, ali na praça, tem dinheiro. Eu falei, Deus, eu vou ficar um mês aqui, eu já estou na primeira hora sem grana nenhuma. Para quem que eu liguei? Papai? Mas o pai está lá sempre para te ajudar. Papai, mano. E aí, pai, tudo bem? E aí, meu filho, chegou bem? Mais ou menos. O que aconteceu? Pô, pai, na rodoviária, o camarada lá já me abraçou, começou a falar palavras legais, jogou lá pro alto. E para ele eu contei a verdade. E caí no conto do vigário, entrei num táxi, fui da rodoviária até Xerém, de táxi. Ele, o quê? Eu falei, para vocês terem uma ideia, o ônibus da rodoviária até Xerém era R$2. E aí eu perdi todo o meu dinheiro e eu preciso de ajuda. Aí eu me lembro que meu pai no final ele terminou dizendo o seguinte, ele reforçou, mas você está bem? Eu falei, tô. Você precisa de quanto? Eu falei, pai, me dá aí os 300 que eu perdi, já tá bom. Eu falei, tá bom, amanhã eu deposito na sua conta. Papai não tem, mas vou fazer um esforço aqui para te entregar. Mano, aquele papai não tem, entrou com uma faca no coração assim, ó. Eu falei, caramba, olha o que eu estou fazendo, cara. Totalmente sem juízo. Aí eu olho para essa ilustração e eu acredito que minha filha só vai entender quando tomara que ela entenda antes de mim. Mas eu projeto isso para Deus. Quantas vezes Deus fala para você, não seja sem juízo. Não dê esse passo. Não vá para lá. Não tome essa decisão. Não se relacione com aquela pessoa. Não entre nesse emprego. Não desobedeça aos seus pais. Não leve peso para os seus líderes. E você ainda assim faz. E aí você percebe a asneira que fez. Você volta para Deus e Ele fala para ti, está tudo bem contigo, meu filho? Quanto é que você precisa? Quantas e quantas vezes Deus fez e continua fazendo isso por nós? Você perdeu a conta? Ou você está tão desligado na vida que nem sabe o que Deus tem feito por você? Esse é o nosso Deus. É um Deus que com amor tenta trazer juízo quem não tem juízo. E aí o texto vai dizer, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. É intencional. Está aqui. É contabilizar, escrever num papel. Deus quer de mim isso. E essa viagem eu tinha muito claro. Meu pai quer que eu não viaje. E Deus ainda foi muito gracioso. Meu pai demonstrou muito amor e carinho por mim. Eu aprendi. Eu poderia ter recebido do meu pai, agora você vai se virar, agora você vai ficar por aí, eu não vou te ajudar, eu te falei, você é isso mesmo, você tem que aprender. Mas ele decidiu amar. Voltei para casa, óbvio. Por quê? Porque, lembra da mensagem do Shane? É o porto seguro. Se seu filho, ou se você decide ver a sua vida, uma vida desordeira, desorganizada, sem propósito, na bagunça, sai de casa. Porque a sua casa precisa ser esse porto seguro. E eu voltei para casa, dizendo, agradeci ao meu pai, tirei aquilo da minha cabeça. E a partir daí eu comecei a entender que eu poderia ser uma pessoa diferente dessa, agindo com sabedoria, com responsabilidade, procurando entender o que o Senhor quer de mim. Aí eu olho para esse texto e Paulo vai trazer uma terceira dica de comportamento que eu quero encerrar com ela. Olha só,
sirva o próximo. Porque, se você olhar para o texto, você vai perceber que isso é muito claro. Ele vai te dando algumas dicas de comportamento e no final ele vai dizendo o seguinte, para quê? Para que o noivo encontre a noiva sem mancha, sem ruga, imaculada. E aí ele vai dizer para você, sirva o próximo. É uma ação. Quando eu estava fazendo esse ponto aqui, me veio uma ilustração antiga, não sei se você conhece, que ela é de um grande navio. Imagina você num grande navio. Deus é o piloto desse navio e nós fomos admitidos como tripulantes desse navio, todos nós. Nós fomos convocados e convidados a fazer parte desse navio, ao qual o piloto é o nosso Deus. E esse navio tem um só objetivo: levar a tripulação em segurança de um lado para o outro. Esse é o objetivo do navio. Só que esse navio, ele não é um navio de cruzeiro, onde por muitas vezes boa parte dos tripulantes gostariam de estar, mas sim é um navio de batalha. O navio que o nosso Deus conduz. É um navio de batalha. O piloto, ele não nos chama para viver uma vida de lazer, mas para viver uma vida de serviço. Uma vida não de descanso, porque o descanso vai acontecer lá na frente, mas é uma vida de trabalho. Imagina você dentro desse navio, e aí o piloto reúne todo mundo, o capitão, e ele vai dizer, cada um dentro desse navio tem uma função muito específica, uma função diferente. E aí ele separa as pessoas que vão retirar as pessoas que estão se afogando no mar, porque o objetivo é levar de um lado para o outro. Enquanto o navio navega, existem pessoas que salvam outras do mar, do afogamento. Outras estão ocupadas atacando os inimigos que tentam destruir esse navio. Outras se dedicam à tripulação, alimentando, treinando, amando, cuidando. Embora tenhamos neste navio funções diferentes, em um aspecto nós somos iguais. Todos podem ter livre acesso ao capitão. Todos. Cada um de nós recebeu uma responsabilidade pessoal para exercer nesse navio, nessa viagem. Ele nos encontrou nos barracões, à beira da estrada, nos mausoléus. E ele nos recolheu, nos convidou para fazer essa viagem com ele. Embora nós saibamos que a batalha será dura, nós sabemos que o barco é seguro. Por quê? Porque o nosso capitão é Deus. O barco não vai afundar, o barco não vai atracar, o barco não vai se perder. Não precisa existir nenhuma preocupação quanto a isso, porque o nosso piloto, o nosso comandante, ele é bom. O cara é demais. Ele é perfeito. Só que existe uma coisa que preocupa o capitão. E a história continua dizendo. É a harmonia entre os tripulantes. É o amor. É como eles se relacionam, como eles se enxergam, como eles se ajudam, como eles se veem. O capitão se preocupa porque existe falta do senso de ajuda mútua entre os tripulantes, a falta do senso do serviço, servir uns aos outros, servir ao navio, contribuir para a viagem, a falta de amor entre as pessoas. E aí o texto vai dizer, porque para mim essa ilustração ela me alerta. E aí o texto vai trazer, animem uns aos outros, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sujeitem-se uns aos outros pelo respeito que têm pelo capitão. Eu fico me imaginando,
me veio uma pergunta após essa história. Qual tripulante gostaria de embarcar num navio em que a tripulação fosse displicente, sem juízo, preguiçosa e sem amor uns pelos outros? Quem você acha que vai querer fazer parte disso? E eu quero dizer que a displicência, ela gera dispersão. Ela espalha as pessoas, mas o foco gera esperança. Por quê? Porque eu sei para onde nós estamos indo. Nós vamos até lá. Vamos lá, galera? Vamos. Vamos enfrentar os desafios, as dificuldades, os problemas, mas está todo mundo focado. É lá e é para lá que nós vamos. É para essa direção. E eu quero dizer que a preguiça, ela gera comparação. Você está lá, deitadão no seu sofá, só assistindo as coisas acontecendo, e aí tu começa, aí, aquele lá é melhor do que aquele, é pior do que aquele. E aquele casamento ali, não vai dar certo. Pô, aquele lá o cara é fera. E aquele ali? Porque você não tem mais nada para fazer. Você é preguiçoso. Você vai ficar sentado no sofá e vai ficar só apontando o dedo. Porque a preguiça gera comparação, mas o serviço gera compaixão. Quando você ajuda alguém, quando você vai junto com alguém, quando você estende a mão, quando dentro da sua casa você não deixa a sua esposa sozinha com os afazeres do lar, quando você, como esposa, não deixa o seu marido sobrecarregado só porque ele é homem, quando você serve, quando você, filho, chega em casa, você que trabalha, já tem o seu salário e mora com seus pais, quando você põe a mão no bolso e decide, em silêncio, dizer para os seus pais, é meus 10%, eu quero poder dar para você. Cara, isso gera algo de Deus no seu coração. Porque você se aproxima mais de Deus. Quando no seu trabalho, onde as coisas estão terríveis, o mundo está caindo, está todo mundo falando mal de todo mundo, e você chega, dá um bom dia, pega 2 cafezinhos e oferece um para alguém. Está tudo bem? Bom dia para ti. Hoje o dia vai ser demais. O negócio caindo, casa caindo. Você gera compaixão no seu próprio coração. Eu quero te dizer que a divisão promove incredulidade. Atos 2, o povo será reconhecido pelo quê? Pelo amor uns pelos outros. Somente depois disso, o que Deus vai fazer? Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Pensa num grupo dividido, pessoas que não falam a mesma coisa. Esses dias eu recebi um vídeo de um povo que se diz que é cristão, que está num palanque na praça, não sei aonde, nem sei onde é que é aquilo lá, talvez você tenha visto também, falando em nome de Deus, dizendo que é cristão. Axé para quem é de axé, Oxalá para quem é de Oxalá. Não diga que é cristão. Começa a confundir o amor de Deus. É o que Paulo fala, não é porque o amor superabunda que você vai ser abusado. E é o que está acontecendo. Divisão. O povo que enxerga isso, olha para o povo cristão, eles não conseguem nem se entender. Meu Deus, nós não estamos falando aqui de uma convenção ou de uma denominação, nós estamos falando de ser seguidores de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, você vai passar longe disso, você não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. A divisão, ela promove incredulidade, mas a unidade, ela gera fé. Ela gera fé. Não é à toa que quando um pai e uma mãe se mostram unidos para o seu filho, ele cresce forte. A despeito de contexto, se você
é viúva, solteira, mas você se mostra unido com Cristo para o seu filho, ele vai crescer forte, porque existe unidade nos teus relacionamentos. Saiba que a sua atitude, a atitude que você vai ter pelo próximo, é marcada pelo amor ou por sua indiferença. Você será lembrado ou pelo bem que você fez, ou por aquilo que você também não fez. O piloto sempre nos incentivará a mostrar unidade na tripulação e aceitar uns aos outros com amor. E aí eu quero concluir dizendo que assim como um noivo se prepara cada um dentro do seu contexto. Eu me lembro da minha preparação. Estava com família dentro da minha casa lá, todo mundo, meus tios não, que é impossível entrar num apartamento, né? Mas eu estava com 2 tios, 5 primos, mais os meus pais, mais os meus irmãos, mais os pais do meu cunhado, o cunhado que é marido da minha irmã, num apartamentinho de 1 quarto. Tá todo mundo lá. E aí, como é que eu vou me preparar, né? Eu não consegui, só tomei um banho como se eu fosse sair para qualquer lugar, botei um terno e saí. Cheguei lá na Silva Jardim, e aí, cheguei acho que 1h30 antes. Entrei no salão, olhei, passei pelo prédio, lembrando das histórias, quantas vezes eu vim para cá, dormi aqui, quantas aventuras, e aí começou a me bater o pânico. Aí eu olhei para minha unha, pareciam unhas assim, de um lobo selvagem, assim, ó. Eu falei, gente, e aí eu fui para o espelho, olhei, eu não tinha feito barba, e o cabelo estava bagunçado, e a gravata estava torta, eu fiquei apavorado. Aí a Rosinha, que é a zeladora daqui, ela me viu, me pegou, não, vamos lá para casa. Cheguei lá, ela arrumou meu cabelo, imagina, ela fez as minhas unhas, eu nunca tinha feito unha na vida, ela fez as minhas unhas, passou o negocinho aquele brilhozinho, ela arrumou um presto barba não sei aonde, eu nem perguntei para ela onde é que ela achou, fiz a minha barba, ajeitou a gravata, passei um perfumezinho que ela tinha em casa. Eu fico imaginando a preparação do noivo. Essa foi a minha preparação. Não é nenhum demérito com quem vai para um resort, fica lá o dia inteiro, ou para quem está trabalhando o dia inteiro, já sai do trabalho para o casamento. Nenhum problema. Mas eu fico imaginando a preparação do noivo. O noivo se preparando para se encontrar com a noiva no dia do casamento. Eu me lembro do Jonatas. Você lembra desse dia? Lembra, né? Eu fico imaginando isso. Isso me remete à minha ação hoje, à minha atitude hoje. Eu preciso me preparar para a vinda do Rei dos Reis, porque o nosso noivo já está preparado, ele já está pronto, e nós precisamos nos preparar para o grande dia, um dia em que nós nos encontraremos com Jesus em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Eu não sei se você almeja por esse dia, eu não sei se você consegue visualizar isso, mas eu queria que você pudesse fechar os teus olhos agora. Tenta imaginar esse tempo chegando, onde as pessoas elas estarão assistindo, todos estarão assistindo o encontro do noivo com a sua noiva. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ter uma atitude muito importante. Muito importante. Viver uma vida intencional. Viver uma vida com muito juízo. Viver uma vida servindo as pessoas, porém, sem perder de vista a identidade de Jesus. Porque senão nós vamos nos perder. Existem passos importantes que precisam ser dados hoje e agora.
E se você ainda não conseguiu dar nenhum desses passos, comece. Comece sendo intencional com a sua vida, com o seu dia, com a sua noite, com a sua faculdade, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, no seu devocional. Seja intencional. Se você está se pegando fazendo muitas besteiras, dando muita cabeçada, tenha juízo. Coloque juízo na sua cabeça. Seja sensato. E se até aqui você não teve o privilégio de servir pessoas, comece a fazer isso, em nome de Jesus. Converse com o teu noivo, fale com ele, pergunte para ele como é que você precisa se preparar para se encontrar com ele. Pergunte isso para ele: Jesus, o que eu preciso fazer? Como é que eu posso ser mais intencional? De que maneira eu posso demonstrar que eu sou um homem ou uma mulher de juízo? O que posso fazer para servir e amar as pessoas mais e mais? Enquanto nós cantamos, queria que você pudesse falar com Jesus Cristo. Que posso dizer? Que posso fazer? Com certeza, se você fizer perguntas para Deus, Ele vai te responder. Ele quer responder as perguntas mais profundas do seu coração. Que posso fazer? Não entregar-te, ó Deus, meu coração. Queria que você pudesse colocar em pé agora. Pode se levantar. Marcão, põe para mim o último slide, por favor. O último. Põe para frente mais um aí. Ajuda ele para mim, Júlio, por favor. Aí. Nós temos os nossos desafios, e hoje o desafio foi bem simples: ser mais intencional, ter juízo nas nossas decisões e servir as pessoas. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos viver a nossa vida sem perder a identidade de Jesus. Eu não sei se até aqui você tem tido essa dificuldade mesmo. Aonde você está? No seu trabalho, na sua casa, nos ambientes que você já sabe quais são. Eu não sei se você está tendo dificuldade de mostrar a sua identidade verdadeira, quem de fato você é em Jesus. Eu não sei se você tem perdido muito tempo, se as suas decisões, se as suas ações, se o seu tempo tem sido aplicado de uma forma desorganizada, desordeira, que não tem agregado nada para você. Eu não sei se você tem olhado para a sua vida e a intencionalidade está passando distante de você, você não sabe nem qual é o propósito da sua existência, você não sabe os sonhos de Deus para si. Você não tem nenhuma previsão do que Deus quer de você. Talvez você não tenha mais tido a experiência de tirar do seu próprio bolso para ajudar alguém, tirar da sua casa, entregar para alguém, abençoar alguém com aquilo que você tem com tanta abundância. Mas eu queria saber se você quer restaurar isso em você. Se você quer restaurar isso em você, se você está pedindo, Deus, potencializa isso no meu coração. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter mais compaixão ao estender as minhas mãos. Eu quero ser mais objetivo, eu quero ter mais foco na minha vida. Eu estou andando muito por osmose, eu estou andando muito ainda pelo instinto. Eu estou indo para lá porque alguém disse que é para eu ir para lá.
Meu casamento já está uma bagunça, eu preciso que o Senhor me traga de volta aquele sentimento. O primeiro, as minhas finanças, elas estão indo pelo ralo, parece que eu tenho um bolso furado. As minhas decisões não são decisões que eu possa me orgulhar delas. Mas eu quero dizer que Deus, Ele pode, Ele quer e Ele vai restaurar isso em você. Se você quer dar esse passo, eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Vem até aqui à frente, a gente vai estar cantando essa canção mais uma vez. Vem aqui que a gente vai orar por você, em nome de Jesus. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, Glória a Deus. pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é uma palavra de esperança, Pai. Não é uma palavra de reprovação, não é uma palavra, Deus, de frustração, de constrangimento, mas é uma palavra de ânimo, é uma palavra de amor, é uma palavra que nos ergue, Deus, é uma palavra que nos impulsiona. Obrigado, Deus, porque somos limitados e reconhecemos isso e oscilamos, Pai, todos os dias. Por isso precisamos de um Deus perfeito para nos ajudar, um Espírito poderoso que nos leva, Deus, além do que nós podemos imaginar, do que o nosso corpo físico pode alcançar. E obrigado porque hoje, por meio da esperança que temos em Ti, lá no futuro, o grande dia, olhando para o futuro, o Senhor nos dá esperança para viver hoje, Deus. Obrigado pelo encorajamento do Senhor, nos incentivando a ser intencionais nas nossas decisões, descobrindo, Deus, na profundidade o propósito de vida pela qual o Senhor nos entregou, buscando isso com responsabilidade, com sabedoria, com planejamento, com muita euforia, sim, Deus, com muita empolgação, com muito amor, com muita paixão, mas sendo intencionais. Deus, obrigado porque o Senhor nos encoraja a sermos como sábios, não como pessoas sem juízo, que tomam decisões pela emoção, pelo momento, pelo sentimento. Não, Deus, nos ajude a sermos homens e mulheres sensatos, para a glória de Deus e para o bem da nossa família, dessa nação. Obrigado porque o Senhor nos encoraja a sermos servos, amando o próximo, dando aquilo que, compartilhando aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Queremos sim, Deus, que o Senhor gere a compaixão em nós por meio do serviço. E esses homens e mulheres estão aqui porque eles desejam isso profundamente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa derramar sobre eles, Deus, as Suas bênçãos dos altos céus. Nós declaramos aqui, Deus, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que vão viver intensamente nessa terra,
enquanto o grande dia não chega. Nós glorificamos o Teu nome, declaramos o nosso amor pelo Senhor, mas pedimos, Deus, nos ajude, Deus, nessa travessia, nos ajude, Deus, nessa empreitada, nos ajude no dia a dia. Queremos glorificar o Senhor em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, 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 gente. Você pode se levantar, você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém.